Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos à Paróquia Santa Teresa de Ávila, Arquidiocese de Ribeirão Preto. Eu sou o diácono Hilton Hicks. Iniciamos a quinta semana da Quaresma, a nossa reta final, até começarmos o caminho de Jesus entrando em Jerusalém no Domingo de Ramos e depois vivendo a sua paixão e morte e ressurreição no Domingo de Páscoa. Vamos entrar nessa última semana preparatória para nós vivermos a nossa Semana Santa. Nesse quinto domingo da Quaresma, a Igreja nos oferece o Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 1 a 11, o livro de Isaías, capítulo 43, o Salmo 125 e a carta de São Paulo aos Filipenses. Vamos manter a nossa forma de oração. Sugiro que hoje, nesse domingo, nós utilizemos mais uma vez a contemplação evangélica. Hoje nós contemplaremos Jesus, que recebe a mulher adúltera trazida pelos judeus para ser apedrejada, porque é assim que determinava a lei de Moisés. E Jesus muda totalmente a forma de enxergar, perdoando os pecados daquela mulher, mas ressaltando que ela não torne a pecar. É isso que Deus faz conosco. Nos dá a misericórdia, mas enfatiza que nós devemos aderir ao seu plano de amor, nos convertermos, seguir Jesus Cristo e caminharmos com Ele. Contemple então essa cena evangélica. Essa é a proposta, utilizando a mesma metodologia, nos dispondo à oração, nos preparando à oração, termos a consciência clara de que estamos diante de Deus e fazermos a nossa contemplação, a nossa meditação e a nossa revisão da oração. A graça que nós vamos pedir nesse quinto domingo da Quaresma é esta: Senhor, que eu me identifique com Jesus, que as vésperas de sua paixão e morte revela a sua fidelidade ao Pai e ao Reino. Que eu me identifique e que eu me configure, que eu tenha a minha adesão ao plano de Jesus, aquilo que Ele nos fala, ao seu Evangelho, para que eu caminhe com Ele na sua paixão e morte, mostrando ao Pai e ao Reino a minha fidelidade, tanto quanto Jesus mostrou. Vamos para o Evangelho de São João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, e a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados.
Que maravilha olhar para essa imagem, essa cena evangélica e perceber como Jesus age. Primeiro de tudo, nós temos que ter clareza que os fariseus, que os doutores da lei, que os chefes dos sacerdotes tentam armar uma cilada para Jesus. Eles já estão cada vez mais querendo, de alguma forma, prender e matar Jesus. Mas Jesus reverte completamente a situação. Ele não nega a lei de Moisés, dizendo que ela não deveria ser apedrejada segundo a lei de Moisés. Mas ele mostra que nós devemos ir além desse olhar, porque Deus é um Deus compassivo e misericordioso, absolutamente intransigente com o pecado. Jesus deixa isso claro para a adúltera, mas tolerante com o pecador. E dá a oportunidade daquela mulher se reconciliar com Deus, se reconciliar de todos os seus pecados. E daí a importância do sacramento da confissão. É necessário que nós façamos a nossa confissão agora nessa quaresma, nessa última semana que nos resta antes de entrar na Semana Santa. Jesus, diferente daqueles homens que vieram acusar e que vieram julgar aquela mulher adúltera, não tem pedras na mão. Ele ama. Ele mostra o Deus compassivo e misericordioso, mas mostra também como nós não podemos ser tolerantes com o pecado, que nós temos que odiar, ser absolutamente intransigentes com o pecado, mas tolerante com o pecador, sempre tentando conduzi-lo de volta aos braços do Pai, como aconteceu com o filho pródigo, que nós contemplamos, que nós meditamos na semana passada. Olhem para a cena. Jesus que acolhe aquela pecadora, envolto por tantos homens questionando o que deve ser feito, prontos a julgar e matar aquela mulher. Só Ele tem o poder de julgar. Só Ele tem o poder de dizer para cada um de nós a respeito dos nossos pecados. Nós devemos sempre nos reconciliarmos com Deus, buscando a misericórdia desse Deus maravilhoso que está sempre de braços abertos a nos receber como recebeu o filho pródigo. Desse Deus maravilhoso que nos olha, que nos ama, que não tem pedras na mão, mas que nos deixa claro que nós precisamos nos livrar do nosso pecado, que nós não devemos pecar mais. Esse é o nosso caminho de santidade. Não pecar. Pedir essa graça a Deus de não pecar, de nos livrarmos, de irmos ordenando todos os nossos afetos, todas as nossas paixões, para que nós possamos nos livrar do pecado e sermos cada vez mais parecidos com Jesus, cada vez mais identificados com Jesus, cada vez mais aderir à proposta de Jesus para a nossa vida, proposta que é o nosso caminho, verdade e vida. Assim nós poderemos amar como Ele nos amou. Assim nós poderemos verdadeiramente ser candidatos ao céu e à santidade. Faça a revisão da sua oração, anotando no seu caderno de vida o que mais te tocou. Observem essa cena evangélica e se coloquem dentro dessa cena evangélica. Participem de Jesus, com Jesus desse momento. Será que você tem condições de jogar alguma pedra nessa mulher adúltera ou alguém? Nós muitas vezes nos esquecemos que somos pecadores e que somos perdoados por Deus. Não deixemos de fazer a nossa oração de atenção amorosa para percorrermos o nosso dia com o Espírito Santo e nos reconhecermos cada vez mais que somos pecadores e absolutamente dependentes da misericórdia de Deus. Vamos lá. Nesse quinto domingo da Quaresma, nós temos a última semana para nos prepararmos para entrar na Semana Santa, para vivermos com Jesus a sua paixão e morte e para o encontrarmos no domingo de Páscoa.
E desça sobre cada um de vocês a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.